Hoje, através do culto, que todos os santos possam ser curados e libertos e que possam receber a resposta. Hoje em Nagoya é um dia de maratona, então as ruas estão fechadas, muitas pessoas tiveram dificuldade de chegar até a igreja, mas com certeza Deus está muito alegre de que você tenha vindo hoje aqui na igreja ouvir a palavra de Deus. E que todos os irmãos, desde o norte do Japão até o sul, possam receber a bênção da palavra. Hoje nós vamos ler a terceira carta de João. Essa terceira carta de João, o apóstolo João escreveu para um obreiro muito importante que se chamava Gaio. Gaio foi uma pessoa que ajudou de todo o coração dele, com muita hospitalidade, os evangelistas daquela época. Nós precisamos entender que a economia do mundo todo gira em torno do evangelismo, a cultura e todas essas coisas. E quando a economia não está trabalhando para o evangelho, Deus, ele trabalha de formas, ele faz até acontecer guerras para que isso comece a voltar a acontecer novamente. Nós vemos que está tendo uma guerra na Ucrânia e na Rússia. E por que isso está acontecendo lá? Porque não estava havendo evangelismo naquela região. Então, Deus trabalha para que nossa atenção vá para esses lugares. Ele nos mostra onde nós devemos ir. E como nós podemos receber respostas sobre a nossa economias? Quando nós focamos no evangelho, em evangelizar. Isso não é uma promessa de Deus que não tem como mudar. Quando nós vemos a história do cristianismo, nós vemos que a economia ela foi usada, né, em volta do evangelho. A Inglaterra e a América, eles fizeram muitas ofertas e dízimos para a igreja, para que o evangelho acontecesse, fosse proclamado. E Deus, ele derrama poder sobre esses países que têm essa noção. A Coreia também é um país que ele está focado em fazer o evangelismo. O evangelismo mundial é algo tão importante que Deus, ele protege a economia do país, que tem essa noção, que tem esse propósito. Deus dá segurança para esses países, mas se você não tem esse propósito, até mesmo as economias que você tinha guardado, você acaba perdendo. Até mesmo ímpios, eles têm falhas. Eles
são infelizes. Por quê? Porque não está usando o dinheiro da forma correta. Mas que hoje nós possamos escutar essa palavra de Deus e possamos nos transformar como Gaio. Deus, quando fez o homem, a origem do homem, o homem, ele tinha tudo. Ele era próspero. E isso está escrito em Gênesis. Em Gênesis 1:27 está escrito que o homem foi feito à semelhança de Deus. Dentro de todas as criações de Deus, somente o homem foi feito da forma de Deus, como Deus é, semelhante a Deus. O que é o homem ser criado à imagem de Deus? A primeira coisa é ele saber que Deus existe. Segunda é que Deus é o Senhor dele. Isso é a categoria de você ter a imagem de Deus. E o homem, ele foi criado para isso. Essa é a origem do ser humano. E Deus falou: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem. E todas essas coisas, tudo é de Deus. E quem sabe isso é somente o humano. E Deus, ele confia no homem, ele entrega no homem, domine a terra. E Deus derrama sobre o homem também o entendimento para que ele possa caçar, para que ele possa dominar. E em Gênesis 2, do 10 ao 11, nós vemos que no Éden nascia um rio no jardim, e eles se dividiam em 4. O homem, ele foi feito dessa forma, né, com muito próspero. Mas por que será que o homem hoje ele vive na pobreza? Satanás, diabo, foi aquele que quis ser como Deus, quis se tornar um Deus. E ele foi expulso. Mas Satanás, ele envolveu também o homem nessa desobediência e falou para o homem: olha, vira dono de você mesmo, de si mesmo. Ou seja, o diabo, ele não quis mais que Deus fosse o Senhor dele. E o homem acabou caindo nessa mesma tentação e se tornou escravo do diabo. Então, se tornando escravo do diabo, ele vai ter que viver dentro de maldições e ir para o inferno. E por isso ele vive na pobreza, por isso ele vive pobre. E isso você vai ver em Gênesis 3:17. Mas as pessoas, elas não entendem que toda essa pobreza, todos esses problemas vêm de um problema fundamental que está escrito aqui na Bíblia, em Gênesis. E elas buscam formas de resolver essa pobreza delas. E mesmo que elas se esforcem com a força delas, sendo escrava do diabo, não tem como mudar a situação. Você pode ver, existem pessoas que elas são ricas, mas elas não são felizes.
Elas são ricas através do esforço delas, mas elas não encontram a felicidade. Às vezes, pela economia dessa pessoa, ela vive infeliz e até as outras gerações que vêm dela vivem infelizes. Mas Deus nos deu um evangelho verdadeiro. Deus, ele falou que ia enviar o filho dele para que ele pudesse salvar todos aqueles que estavam vivendo daquele jeito. Ele disse que iria usar o descendente da mulher. E como prometido, Jesus Cristo veio e naquela cruz derramou o seu sangue e solucionou todos os nossos problemas. Então, Deus, o próprio Deus veio como homem, sangrou na cruz para resolver os nossos problemas. E no momento que ele ressuscitou, nós fomos libertos, nós não somos mais escravos de Satanás. Pobreza, doença, pecado, o nosso destino era viver dentro disso. E ele nos resgatou, ele nos salvou. Pense, e se eu não fosse salvo? Eu acho que você vai ficar com muito medo só de pensar. Imagine se eu não fosse salvo. O meu destino era ir para o inferno ou viver dentro de um inferno. Sendo infeliz. Vivendo como um escravo do diabo. Vivendo dentro de preocupações. Mas Jesus resolveu todos esses problemas. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele perdoou, ele libertou a gente de todas as maldições. Então, em João 1,12, está escrito que Deus nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus. Nós fomos salvos e ainda Deus nos dá mais, nos dá o direito, esse privilégio de sermos filhos. Em Romanos 8:32, está escrito: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Em 1 Coríntios está escrito que o próprio Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos ser prósperos. Uma das coisas que você precisa entender é que a pobreza foi queimada. Você não precisa mais viver preocupado com a economia, com o seu financeiro. Isso é a salvação. A salvação é tudo. Então, aquele que tem essa graça, essa gratidão sobre isso, é abençoado. Então, pense, por causa de mim, Deus veio. E ele morreu por mim. E ele resolveu todos os meus problemas. Ele solucionou todas as coisas. Então, aquele que tem esse entendimento e crê isso, que tem essa gratidão, a alma dessa pessoa é abençoada. E Gaio era assim. A vida dele não era mais o dinheiro é o meu dono, eu vou viver por causa do dinheiro, eu vou viver para ter coisa. Não. Satanás, ele engana falando que você é dono do seu dinheiro, que você é dono do seu corpo.
que você é dono da sua vida. E quando você menos esperar, você se torna escravo dele. Se você é dono de si, você que tem que se preocupar com você mesmo. Tem que se responsabilizar por você mesmo. E aí, quando você alcança sucesso, você pensa que foi pela sua força que você alcançou. Isso é uma mentira. Você está se tornando um escravo do diabo, se você pensa assim. Quando você crê que você foi salvo da pobreza, você tem uma alma abençoada. Não tem como você não crer nisso e não ser abençoada. Nós vemos uma pessoa, Davi, no Antigo Testamento. Ele era um pastor de ovelha, mas Deus fez ele se tornar um rei poderoso. Ele sabia que quem fez isso na vida dele foi Deus, ele tinha completa certeza disso. Então ele declara para Deus: o que eu sou para que tu me deste tudo isso? Então ele fala: eu vou dedicar tudo para montar um templo para o Senhor, para construir um templo para o Senhor. E ele entendia também que até para isso ele recebia a graça de Deus. Então ele é um grande exemplo para a gente ver o que é uma pessoa que tem uma alma abençoada. E aqui no Velho Testamento a gente tem como referência Gaio. Sim, é muito importante que nós tenhamos evangelistas, mas a parte mais importante é também a econômica. Nós vemos que o presidente dos Estados Unidos mandou o presidente da Ucrânia evacuar, mas ele falou que não ia evacuar, ele não ia fugir, que ele queria armas. Numa guerra, se você não tem armas, não tem como você vencer, certo? Quando nós olhamos para uma igreja que ela entende sobre o dízimo, que os irmãos estão inclinados para o evangelismo, nós vemos que essa igreja ela é abençoada por Deus. Mas quando nós olhamos para igrejas que não são assim, nós vemos que os irmãos estão passando por dificuldades econômicas. Então, a igreja, como os irmãos estão passando por dificuldade econômica, não tem como eles dizimar, e a igreja não tem como fazer o evangelismo. E as pessoas que não dizimam é porque elas acham que elas são donas do próprio dinheiro delas. Elas não entendem que elas vão devolver para Deus o que Ele tem dado para eles. E isso se torna um círculo vicioso. Mas eu oro para que todos os irmãos da igreja aqui possam ter essa consciência, para que vocês possam ser abençoados. Entenda que tudo que você tem vem de Deus. A salvação veio de Deus. Deus, por que o Senhor me salvou? Me salvou para que Jesus Cristo se tornasse o meu Senhor. Para que me usar para eu evangelizar mundialmente. Que vocês possam tomar posse disso. Que o Senhor, Ele salvou você para que você pudesse fazer essa missão. Então, mais uma vez, você precisa iniciar de
o início disso tudo é crer em Jesus. Sem Jesus não tem como vencer Satanás. Não tem ninguém além de Jesus Cristo que perdoa pecados. Só existe somente Jesus para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. Então, ele derrama sobre nós o Espírito Santo dele para morar dentro de nós. Ele nos libertou, nós que estávamos endemoniados. Ele nos libertou para que o Espírito Santo dele pudesse morar, habitar dentro de nós. Então, com essa fé, ela faz nós amadurecermos. Entendermos qual é a nossa missão. A nossa missão é evangelizar. É sermos evangelistas. Quando você entende isso, você começa a ter vontade de alcançar os 237 países que precisam ser evangelizados. Aqui no Japão, somente 3% da população é cristã. Por quê? Porque os cristãos que estão no Japão não estão inclinados para fazer evangelismo. A igreja, o fundamento da igreja é missão e evangelizar. Nós nascemos para isso. Quando você entende essa verdadeira missão, você começa a receber respostas, mas você precisa entender que com a sua força não tem como você fazer essa missão acontecer. Você precisa do Espírito Santo para ir junto com você. Então, é importante que você desfrute da oração de que a Trindade de Deus está em você. É desfrutar em oração de que você está diante do trono de Deus, que você está recebendo a bênção do trono de Deus. Que ele repreende ele tem a autoridade para repreender todas as trevas. Essa é a verdade. E essa bênção veio sobre nós. E é por isso que nós conseguimos alcançar os 237 países. Quando o Espírito Santo desceu sobre nós, nós nos tornamos um com Deus. Então, quando você vê a sua fraqueza, os seus complexos, que você possa falar, esse eu fraco já morreu. Não é com a minha força que eu vou fazer as coisas, mas é através do poder do Espírito Santo que está em mim que eu vou conseguir fazer. Nesse momento que você tiver que você entender isso, você vai ver que vai acontecer coisas sobrenaturais. Então, lá no início, quando você creu em Jesus Cristo sem saber de nada, e depois de você saber tudo e passar por dificuldades, você vai ver que você vai ter experiências totalmente diferentes. Você vai entender o que é viver pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus. E os remanescentes, eles precisam ser criados desde criança, entendendo qual é o propósito verdadeiro deles, entendendo qual é a missão deles. Dessa forma, eles vão conseguir se tornar líderes no futuro. O Senhor vai abençoar
cada um de vocês para que vocês possam alcançar as nações. Mas nós precisamos da parte econômica. Para abrir uma igreja, precisamos de economia. Para dar suporte para missionários em outros países, nós precisamos da economia. Para nós criarmos remanescentes, nós precisamos abrir escolas, creches, instituições, e isso também precisa do financeiro. Mas será que Deus vai derramar como uma chuva assim o dinheiro dentro da igreja? Não, através de cada irmão, ele vai usar para que isso aconteça. Com certeza ele não vai fazer aparecer um monte de dinheiro para que você leve até a igreja. Não, mas através do seu dízimo, Deus vai fazer você experimentar as bênçãos na sua vida econômica. Não se preocupe, porque aquele que solucionou todos os nossos problemas, Jesus Cristo, ele também solucionou isso. Você não precisa se preocupar. No momento que você crê que isso não é meu, isso é de Deus, não se preocupe, ele vai se responsabilizar. Quando você se encher dessa gratidão de que Deus, ele te salvou e que você se tornou filho de Deus e não é mais escravo, você vai querer dizimar a Deus. Em Malaquias 3:10 está escrito: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Todas as coisas são de Deus. Ele está confiando as coisas em nós. Ele está confiando as coisas. E isso que ele está confiando em mim, não é meu, é de Deus. Isso é o dízimo. Por isso Deus fala aqui em Malaquias: ponha-me à prova. No momento que você dizimar, eu vou derramar sobre você bênçãos. Ele diz: ponha-me em prova. Rockefeller, que foi um magnata americano, ele teve essa experiência com Deus. Quando ele era criança, ele era pobre, mas ele foi criado por uma mãe cristã que ensinou ele desde criança a dizimar na igreja. E ele cria nisso. E ele se tornou um magnata, uma pessoa de muito sucesso nos Estados Unidos. Os ímpios, até a economia deles se torna maldição, porque eles se tornam infelizes, mesmo sendo ricos. Mas Rockefeller, ele teve uma vida super abençoada, porque ele pôs em prática a bênção do dízimo. Na Coreia, existe uma loja muito famosa de cosméticos, e a origem deles, eles eram budistas. Eles tinham farmácias, eles eram muito ricos economicamente, tinham uma vida boa financeira. Mas eles foram presos pela lei de assuntos farmacêuticos. Acabou sendo preso. E lá na prisão, ele começou a ler a Bíblia. E
através da Bíblia, ele entendeu que o jeito que ele vivia no budismo era idolatria. E que somente Jesus era o verdadeiro Deus. Então, depois de toda essa verdade ser revelada a ele, ele abre novamente, né? Ele é liberto ali da prisão e ele abre novamente uma loja de cosméticos. E não estava dando nada bem. Mas ele foi a uma reunião na igreja e nesse dia eles estavam falando sobre o dízimo. Então, nesse momento, ele tomou a decisão de começar a dizimar. E no momento que ele começa a dizimar, os produtos dele começam a vender. E ele se torna uma empresa grande de cosméticos. E dentro de tudo isso acontecendo, o pastor dele chamou ele para conversar. E o pastor falou assim, olha, tem muitos missionários aqui da Coreia que estão indo para outros países fazer missões, mas eles precisam de apoio financeiro, eles precisam de um lugar para dormir lá, para viver, eles precisam de comida. Então, ele falou... Então, ele não falou, ok, eu vou dizimar, ou não, eu não vou dizimar. Ele falou a palavra de Mateus 11. Ele falou que todas as coisas são de Deus, então que Deus vai prover. Nós vivemos no Evangelho. O Evangelho é a nossa verdade. Nós precisamos viver ele. Os remanescentes, eles precisam ter uma fé que eles entendam que o dinheiro não é deles, o corpo deles não é deles, o tempo não é deles, que todas as coisas são de Deus. Então, tem igrejas lá na Coreia que eles fazem conferências onde os remanescentes eles se consagram a Deus. Porque os ímpios, eles também se consagram, eles acreditam que o corpo deles é deles, certo? Eles usam o corpo deles como eles querem. Eles usam dinheiro pensando que é deles, como eles querem. Mas os remanescentes, eles precisam entender, se consagrar, que o corpo deles, o dinheiro deles, o tempo deles, tudo isso é de Deus. Mas Satanás, ele engana as pessoas falando que, não, seu corpo é seu mesmo, usa como você quer. Mas eu oro para que nossos remanescentes não caiam nessa tentação. Porque quando eles vencem isso, eles se tornam líderes, eles se tornam protagonistas no futuro, eles alcançam lugares altos no futuro. Quando os irmãos entenderem a importância disso, com certeza vão ser muito abençoados economicamente para que o Evangelho alcance lugares altos. Tem pessoas que têm esse pensamento de, eu vou viver simples, né? Não vou me destacar. Se você viver assim, os ímpios vão levar tudo as riquezas.
Por isso que a idolatria, ela está levando, e as religiões estão levando todo o dinheiro das pessoas. Eu não estou falando para que você tenha sucesso, seja uma pessoa de sucesso para você mesmo, não. É para que você tenha sucessos, alcance uma economia boa para o reino, para fazer a vontade de Deus. Então, em 2 Coríntios 9:6, está escrito assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Em Romanos 16:3, ele fala sobre um casal chamado Priscila e Áquila. Eles são perseguidos em Roma, porque o esposo dela não era romano, e então, dentro disso, eles encontram com Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, ele, naquele momento, era um missionário, era um evangelista, mas ele não tinha quem desse suporte para ele. Então, Paulo explica para Priscila e Áquila sobre a missão do dízimo, da dedicação, né, que ele tinha que ter. Então, Priscila e Áquila entendem isso e começam a, de alguma forma, ter renda para dar esse suporte para Paulo. Então, Deus começa a abençoar eles. E eles conseguem ter uma igreja, não só uma, mas eles conseguem abrir igrejas em Corinto, igrejas em Éfeso, igrejas em Roma. Priscila e Áquila, eles arriscavam a própria vida deles por Paulo, para dar esse suporte para ele. Ou seja, eles viviam a vida para eles, mas no momento que eles se encontraram com Jesus, eles se tornaram pessoas que arriscavam até a própria vida por Jesus. Então, essa igreja, ela começou um movimento de levantar evangelistas. Nós, igreja missionária evangélica, que nós possamos também nos tornar como uma igreja primitiva, uma igreja que se importava com as missões e com o evangelismo. Os ímpios, eles estão gastando muito dinheiro para que as próximas gerações possam ter os estudos deles, né? Nós não temos nem como ter noção do quanto de dinheiro que está sendo movimentado para que a religião e a idolatria possam alcançar o futuro dos jovens ali. Mas Deus vai, através de nós, transformar o Japão em um país evangelístico. Que a geração dos irmãos e a próxima geração possam se tornar líderes nesse país. Que eles possam se tornar líderes econômicos nesse país. Então, que você não duvide dessa promoção, que você possa desfrutar do Evangelho, desfrutar da Trindade, desfrutar das bênçãos que vêm do altar.
O Espírito Santo está dentro de você, não precisa temer nada ou se preocupar com nada. Creia nessa palavra. Que a partir de hoje, Deus possa restaurar essa bênção dentro de você. Deus, obrigado. Que nós possamos sermos como Gaio, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos usado como usou Gaio. Um colaborador financeiro para a tua glória. Que o Senhor possa nos restaurar, Senhor, a alegria de dizimarmos a Ti, Senhor. O Senhor tem nos dado tudo. Que nós possamos viver, Senhor, dentro da fé, de crer que Jesus Cristo é o nosso tudo, é o nosso suficiente. Que, Senhor, que o movimento remanescente possa acontecer, Senhor, no mundo. Que o Senhor possa nos curar, Senhor, fisicamente também, Senhor, das nossas doenças. Pai, eu creio que o Senhor está conosco. Senhor, eu decido viver para Ti. Espírito Santo, trabalha em mim. Cura-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.